Aprender a programar é fácil. E é essa mensagem que eu coloco nos e-books, vídeos e cursos de lógica de programação. E o objetivo aqui não é causar polêmica. Pelo menos não é o único objetivo. Na verdade, eu não quero desmerecer o esforço daqueles que acham difícil estudar conceitos de fluxo de código, orientação a objetos e tantos outros, e não conseguem entender como isso se associa com a realidade ou como criar um programa a partir do domínio desses conceitos. Pelo contrário, eu quero justamente mostrar que a forma mais adequada de aprender programação não é primeiro estudar conceitos. Por quê? Porque estes conceitos acabam não tendo uma vinculação direta com a realidade, com a experiência daquele profissional. É como tentar ensinar gramática para alguém que não sabe nem falar a língua. O que nós precisamos é aprender a programar e, a partir desse aprendizado, aí sim começar a mostrar conceitos que fazem sentido para quem programa. Para uma pessoa que desenvolve código, orientação a objetos é algo que faz sentido porque ela vê como funciona, para que serve, etc. Bom, e aí entramos no objetivo deste vídeo. Este vídeo vai mostrar um pouco como funcionam nossos cursos, como funciona o nosso e-book, como é que nós trabalhamos no ensino de lógica de programação, e já serve para você mesmo, só a partir desse vídeo, entender um pouco e talvez até começar a trabalhar um pouco com programação na forma correta de aprender, que é praticando a programação. Então vamos, em 2 minutos, mostrar como nós podemos, tendo apenas na nossa frente um computador e o Chrome, como nós podemos praticar programação. Aqui nós temos exatamente o Chrome. Eu vou digitar nele about blank. Isso é apenas para exibir uma página totalmente vazia. E eu aperto a tecla F12. Observem que apareceu aqui na metade da tela uma estrutura do Chrome que tem um console. Esse console permite que nós entremos com dados e ele tem um interpretador de JavaScript. Em outros vídeos nós veremos o que é o JavaScript exatamente, que é uma linguagem de programação. Nós veremos como ela se situa em relação a outras linguagens de programação. Mas o fato é que, tendo apenas o Chrome, aqui nós podemos começar a praticar a programação, sem precisar instalar nenhuma IDE, nenhuma outra ferramenta, etc. Eu preciso apenas, com F12, about blank, console, eu preciso apenas digitar os comandos que eu quero no JavaScript. Por exemplo, se eu digitar alert, entre parênteses, entre aspas, olá mundo, e der enter, ele exibe um alerta com a mensagem olá mundo. E aí, isso, se vocês estão fazendo um curso tradicional de lógica de programação, vocês vão ver conceitos de parâmetros, funções, funções de saída de dados. Mas, na verdade, quando nós primeiro aprendemos a trabalhar com funções, variáveis, etc., é muito mais fácil depois entendermos esses conceitos vinculados. Então, por exemplo, vocês mesmos em casa podem fazer essa experiência. E vocês podem colocar qualquer texto aqui e ele vai exibir aquele alerta. Bom, mas isso é apenas um elemento do que nós precisamos para fazer programas. E nós não vamos, nesse vídeo, aprender um programa inteiro, mas nós vamos ver a lógica por trás de aprender a programar, de uma maneira na prática. Por exemplo, eu posso também dizer var mensagem igual a olá mundo. Isso aqui, existem vários conceitos, várias questões vinculadas aqui. Mas o que eu estou dizendo, usando a linguagem JavaScript, é que eu estou criando uma variável, o nome dessa variável é mensagem, e eu estou atribuindo a essa variável a string olá mundo. Se você está completamente verde e esse é o primeiro contato com programação, bom, existem algumas questões para ver, mas
O que é uma variável exatamente? Nesse momento, podemos apenas dizer que ela serve para a gente colocar dados, guardar dados dentro dela, ler esses dados, manipular esses dados. Então, por exemplo, se eu disser alert, não mais algo entre aspas, que seria uma string, mas sim mensagem, eu estou dizendo não para exibir alerta do texto mensagem, que seria, por exemplo, se eu botasse entre aspas, mas da variável mensagem. Então, quando eu exibo este alerta, o que ele faz aqui é exibir o conteúdo da variável mensagem, que é olá mundo. E essa variável mensagem, ela pode receber outros valores. Ela pode receber teste. E agora eu vou usar só as teclas do teclado para subir para outros comandos. E eu vou exibir novamente o alert mensagem. Mas agora, em vez de exibir olá mundo, ele exibe teste. E aí nós estamos vendo mais conceitos que ao longo do tempo nós vamos estudando, por exemplo, no e-book ou nos cursos que nós temos de lógica de programação. O que é uma variável? O que é um tipo de variável? Por exemplo, até agora eu falei de strings, textos, mas eu posso também ter uma variável número é igual a 2. E se eu der um alert de número, ele vai exibir 2. Só que agora eu não estou trabalhando com um tipo de variável do tipo string. Eu estou trabalhando com um tipo de variável do tipo inteiro. No caso do JavaScript, número. Eu posso, por exemplo, dizer que número recebe 3 vezes 3, por exemplo. E se eu der um alert, ele vai exibir 9. Eu posso dizer que ele recebe número é igual aqui é recebe número vezes 2. Então agora ele vai dar um alert de 18, porque número recebia 9. E aqui, se observarem, essa variável ela está sendo usada 2 vezes nessa linha. Numa vez para receber, eu estou atribuindo a número alguma coisa, assim como fiz aqui em cima. Assim como fiz aqui em cima, mensagem recebeu alguma coisa. E ela aqui no lado direito desse recebe, dessa equação, que não é exatamente uma equação, é uma atribuição, eu estou pegando o valor de número. Número valia 9, ok. Então o número agora recebe número vezes 2. 9 vezes 2 é 18. Então ele recebe 18. E alert do que? Do valor de número, 18. Se eu repetisse esses dois comandos, por exemplo, agora número vale 36, porque o número recebeu 18, que era o valor de número, vezes 2. E agora alert exibe 36. Então nós estamos praticando programação. Depois nós podemos ver como fazer com que esses comandos sejam repetidos várias vezes. Nós podemos ver como colocar dados que o usuário digite e que o computador receba. Então pergunte, coloque a temperatura. E aí você coloca uma temperatura. Aí ele faz cálculos para, por exemplo, transformar de centígrados em Fahrenheit. Depois ele exibe um alerta da variável. Isso tudo são programas. E nós podemos trabalhar esses programas muito simples diretamente no console. Claro, à medida que vamos fazendo programas maiores, mais sofisticados, que manipulam dados mais complexos, que armazenam em bancos de dados, que exibem numa tela, num site, nós teremos que ver mais linguagens, teremos que usar ambientes de desenvolvimento. Mas a base por trás de tudo isso, aquilo que costumam chamar de a lógica de programação, nós podemos aprender aos poucos praticando diretamente. E assim fica muito mais fácil entendermos desde conceitos simples, como funções, variáveis, até conceitos de orientação a objeto, desenvolvimento em camadas, REST e outros conceitos sofisticados de desenvolvimento que fazem sentido
se você já está programando, já está manipulando os dados, já está praticando e ganhando experiência. Então, este é o formato que nós trabalhamos e que nós vamos mostrar em alguns dos próximos vídeos, etc., para você ver como aprender a programar não precisa ser algo difícil. Aprender a programar pode ser fácil.